A hipertensão, também conhecida como pressão alta, é um quadro muito conhecido e que afeta muitas pessoas. Muitos pacientes vêm sendo diagnosticados com hipertensão. Mas não é só o aumento da pressão que se torna preocupante. Também há um outro quadro que pode sim influenciar no dia a dia do paciente que por ele é acometido. Você já ficou tonto no verão ou levantar rápido demais? Eu sou a Vivi, biomédica e mestre em fisiologia humana, e hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre o quadro de hipotensão, a famosa pressão baixa. E aí, pessoal, espero que estejam todos bem, espero que estejam gostando dos vídeos e dos assuntos abordados aqui no canal. Como eu sempre digo, o canal é feito para vocês, então aproveitem. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a pressão baixa, que também é um quadro clínico que afeta o dia a dia do paciente e acaba gerando alguns desconfortos e muitas vezes preocupações. A pressão baixa, ela nada mais é do que a diminuição da nossa pressão arterial. Nós temos lá a nossa pressão arterial sendo a ideal 12/8, mais próximo de 12/8, e quando essa pressão diminui muito, vai refletir na saúde do paciente. Claro que se compararmos a hipotensão, que é essa pressão baixa, e a hipertensão, cada uma possui o seu próprio grau de preocupação, mas ambas acabam gerando desconfortos no paciente que é acometido. Então, vamos entender por que a pressão baixa, que é essa a maior dúvida acerca desse assunto. Existe um fator mais comum para que haja essa queda na pressão, e é a diminuição de sangue. Claro, aqui eu não estou falando na questão de hemorragias, mas sim voltado à vasodilatação. Isso nós vemos muito no calor. Nós temos a vasodilatação, então os vasos eles aumentam o seu diâmetro para que haja também a dispersão de calor do corpo. Tendo essa vasodilatação, esse aumento no calibre do vaso, o volume sanguíneo tecnicamente vai diminuir. Em uma comparação entre o volume de sangue com o diâmetro do vaso, esse volume de sangue parece ficar menor, já que esse calibre do vaso aumentou. Sendo assim, menor fluxo de sangue, menor volume de sangue estará passando nos vasos e indo em direção aos órgãos e, claro, pouco sangue indo para a região do cérebro já causa aí uma menor oxigenação desse órgão e pode sim trazer aí as tonturas, os desmaios. Mas sim, outros fatores, como a questão de hemorragia, também pode gerar uma diminuição da pressão, hipoglicemia, daí voltado com a questão da alimentação, muitas horas em jejum prolongado. Esse ponto nós vemos também, além do ponto psicológico, essa questão da hipoglicemia nós vemos bastante nas coletas nos laboratórios, Muitos pacientes com muito tempo de jejum, lembrem que o jejum para coleta de sangue é entre 8 a 12 horas. Alguns pacientes acabam excedendo muito esse tempo e ficam com o quadro de hipoglicemia associado ao nervosismo da coleta, por não gostar de agulha ou não gostar de ver sangue, ficam nervosos e aí sim podem ter um colapso, e ter esse desmaio e a tontura lá no laboratório durante a coleta de sangue. Outro ponto que também causa diminuição da pressão é a desidratação. Então, no verão, além dessa questão do calor, de ter a vasodilatação, a pouca ingestão de água e líquidos acaba também facilitando com que haja essas tonturas, possíveis desmaios, que nós vemos aí que alguns pacientes acabam relatando nesse período do ano. E, claro, a hipotensão postural é a diminuição da pressão quando nós mudamos a postura, Como, por exemplo, estar deitado e levantar rapidamente, ou estar sentado e levantar rapidamente. A sua pressão ela estava em um nível, em um valor para aquela postura, você estava de repouso e do nada de sobressalto,
você levanta, você tem uma alteração brusca na sua postura e muitas vezes a pressão não acompanha essa mudança brusca e acaba então que você fica meio tonto, você perde assim, sai um pouco do ar, né, como a gente costuma dizer. Então, isso também é um dos fatores que causa a diminuição da pressão. Bom, e como você pode saber se você está tendo uma queda na pressão, se você tem a diminuição da pressão, né? Quais são os sintomas mais comuns que você pode prestar atenção? Se esse sintoma aparecer, você está tendo uma queda na pressão, então você já sabe que tem que sentar, você tem que, né, se estabilizar para não cair, para não correr o risco de cair. Que essa é uma das maiores preocupações. Pessoas que têm pressão baixa normalmente tendem ao desmaio, né? E se desmaia, cai. E se cai, pode se machucar feio. Então essa é a maior preocupação, os traumas vindos a partir de um desmaio por causa da pressão baixa. Mas vamos para os sintomas então. Primeiro, tontura, enjoo, desmaio, sudorese, a pessoa ela sua. Muitos suam de lavar a camisa, né? Ficam bem sudoréticos. Tem um informigamento no pescoço, isso também pode acontecer para quem tem a pressão alta. Então, muito cuidado porque os sintomas são meio parecidos, tá? Sensação de calor na nuca, palidez, fraqueza. Muitos relatam aquelas luzinhas ao redor dos olhos, né? Baixou a pressão, começa a aparecer umas luzinhas, como se você estivesse vendo umas luzinhas brilhantes ao redor, assim, do seu campo de visão. Isso já é um indício de que a sua pressão está oscilando. Dor de cabeça também pode estar presente, frequência respiratória elevada, então aumenta a frequência respiratória para tentar compensar essa falta de oxigenação que está acontecendo porque a pressão diminuiu. Então veja que são muitos os sintomas que já indicam que o paciente pode estar tendo uma queda na pressão. O que vocês têm que ficar bem atentos é que hipertensão, hipotensão e hipoglicemia possuem sintomas parecidos. E nunca, em hipótese alguma, você deve tomar alguma atitude mais drástica se você não sabe qual dos quadros você está tendo. Então, se você acha que está tendo uma oscilação na pressão, primeira coisa, você afere a pressão, né? Você mede, vamos dizer assim, né? No mais coloquial, você mede a sua pressão para saber qual o valor dela. Ah, você viu que ela está baixa do que costuma estar, você sabe que é um quadro de hipotensão. Se ela está acima, você sabe que é hipertensão, né? E a hipotensão, claro, ela pode ser derivada, então, de um jejum prolongado, levando ao quadro de hipoglicemia. Então, você também sabe o que falta no seu organismo, né? Ingestão de alimentos. Tudo isso você tem que ter claro para também saber como agir na hora que estiver passando por um quadro desses. Bom, e o que eu faço, Vivi, se eu tiver com alguém passando mal com esses sintomas, tiver com pressão baixa, né? Eu aferi a pressão, verifiquei que ele está com pressão baixa, que essa pessoa está com pressão baixa, o que eu faço? Primeira coisa, tanto se for com você ou com alguém, você faz a pessoa sentar. Faz a pessoa sentar ou deitar. Pode elevar as pernas para garantir que o fluxo sanguíneo volte para o coração e para a região do cérebro, porque se faltar oxigenação na região do cérebro, não tem outra, ele vai desligar, vai apagar, né? Vai ter um desmaio aí, vai cair. Se estiver de pé, vai cair, não tem o que fazer. Quando estiver sentado, pode baixar a cabeça entre os joelhos, né? Fazer essa inclinação para garantir também que haja um fluxo melhor para a região do cérebro. Fazer exercícios respiratórios, respirar com calma e ir para um lugar arejado, né? Ou pelo menos ligar um ventilador, se abanar, ou se você estiver cuidando de alguém, né? Abanar essa pessoa, afrouxar as roupas para que tenha menos a sensação de estar preso. Então, tudo isso são cuidados que fazem a diferença na hora que a pessoa está com esses sintomas. E, claro, acalme a pessoa, né? Se você estiver com alguém que está passando por isso, tente acalmar a pessoa, porque os sintomas muitas vezes são tão fortes que a pessoa entra em desespero. Ela acha que vai desmaiar, ela acha que muitos podem ter um pânico associado a isso, então ter uma sensação de morte, né? E o que aumenta a ansiedade.
Então tente acalmar a pessoa, faz ela fazer essas respirações contínuas, mas numa frequência mais baixa, e assim o quadro vai ir se estabilizando. Claro, se os sintomas persistirem, busque um médico, porque a hipotensão, frequente, ela pode indicar outros problemas mais graves de saúde. Se for oscilação pela temperatura do ambiente, porque você deixou de comer, você já sabe que é naquele momento que está acontecendo. Agora, se for frequente, várias vezes na semana, no dia, você precisa sim procurar um especialista e fazer maiores exames. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa eu fico à disposição aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para que você não perca nenhum dos vídeos que vão ao ar aqui no canal. Deixa sua curtida, compartilhe esse vídeo com quem você acha que deve saber dessas informações. Fiquem bem e até a próxima!